Você já imaginou? Se o próprio Cristo não foi compreendido, como teria sido compreendido o Consolador se ele tivesse se manifesto naquele momento histórico, ao mesmo tempo em que Jesus ali estava? Fica também claro que esse Consolador chamado Jesus já estava oferecendo esse consolo através dos seus ensinos, através da Boa Nova. E esse outro Consolador teria a missão de lembrar tudo o que Jesus havia dito e ensinar sobre todas as coisas. Palavras que Jesus disse e que estão contidas em João, capítulo 14, versículos 14 a 26. Eu vos mandarei um outro Consolador. Então, ele não poderia aparecer ao mesmo tempo que Jesus sobre a face da terra, nem poderia aparecer a uma geração não amadurecida, mas Jesus já falava que ele estava naquele meio. Quer dizer, de modo invisível, o Consolador já existia. Se Jesus diz que rogará ao Pai um outro Consolador, é porque ele já existia. Mas não era o momento dele se manifestar na terra. Não era o momento dele se manifestar na terra na época do Cristo. O século XIX, em que o homem começa a descrer de tudo e de todos e de Deus. Em que o homem começa a dizer que tudo que é religioso, tudo que é fé, é superstição. Tudo que é religioso, tudo que é fé, tudo que é místico, tudo que é sobrenatural, foge à razão. No momento em que esse homem passa a negar, e no momento que ciência e religião passam a bifurcar caminhos no século XIX, é que se manifesta o Consolador prometido. Ainda assim, queimaram obras que foram organizadas por Allan Kardec. Daí você imagina que as gerações passaram, as gerações amadureceram, e ainda assim não estamos ainda totalmente amadurecidos para compreender, entender, para abarcar com a nossa compreensão profunda todos os princípios e ensinos desse Consolador. E aí nós vamos chegar num ponto mais delicado. E espero, sinceramente, que vocês consigam me compreender. Qual é o ponto delicado? O nome Consolador é o nome espiritual de uma doutrina, e quando a gente fala da palavra doutrina, ela é uma doutrina científica, ela é uma doutrina filosófica. A palavra doutrina não tem a ver só com religião. Ela é uma doutrina científica, ela é uma doutrina filosófica, ela é uma doutrina moral. Porque Allan Kardec evitou a palavra religião. Porque ela é uma doutrina moral. Porque a expressão moral, ela é uma propositura de princípios orientadores, de princípios esclarecedores, para que venhamos a nos comportar, pensar, sentir de um modo mais adequado às leis divinas, mais próximos à lei divina. Então, a palavra ismo, o termo ismo, criou uma espécie de afastamento, produziu uma série de preconceitos. A palavra ismo, ela é muito própria do século XIX, e o termo ismo já existia com cristianismo, islamismo, budismo, judaísmo. O termo ismo, no século XIX, ele servia para ser usado para novas ideias, conjunto de ideias, princípios doutrinários, os mais variados. Por isso, Allan Kardec criou a palavra espiritismo, de espírito mais ismo, daqueles que estudam o espírito.
Nós somos estudiosos do Espírito. O nosso objeto de pesquisa é o Espírito. O nosso objeto de análise é o Espírito. É o que é espiritual. Por isso também Allan Kardec dizia que o Espiritismo não era da alçada da ciência, porque o objeto de pesquisa é o Espírito. E se o objeto de pesquisa é o Espírito não é objeto de pesquisa do materialista, que só crê na matéria. Não é objeto de pesquisa da ciência acadêmica convencional. Não é objeto de pesquisa das ciências tradicionais. Porque o objeto de pesquisa do Espiritismo é o Espírito. Mas vejam, por que eu disse que é algo polêmico o que eu vou abordar e por que eu, hoje em dia, gosto de chamar de o Consolador e gosto de pensar na palavra o Consolador como denominação, como ideia primordial para definir o propósito desse ismo, desse espiritismo, que é consolar, e que consola esclarecendo. O termo espiritismo acabou gerando reação dos que se dizem do cristianismo, ou reação daqueles que venham a se dizer do islamismo, ou reação daqueles que venham a se dizer do judaísmo. Perceberam? O termo ismo era inevitável para uma época de ciência do século XIX, mas o termo ismo, hoje, produziu, ao longo do tempo e na sua trajetória, uma muralha de reações, afetando o que há de mais essencial nesse ismo, que Kardec teve que denominar, que é o universalismo dele, que é universal nele, que é o que pode ser usado por todas as gentes, de todas as cores, de todas as raças, de todos os credos, de todas as ideias, de todas as ideologias, que são princípios universais revelados, descobertos, levantando-se o véu da matéria para entender que são leis divinas imutáveis, que são leis de todas as épocas, de todos os tempos, que são leis de todas as geografias, que são o fundamento desse ismo, que eu prefiro chamar de o Consolador, porque tem a ver com propósito, função, tem a ver com objetivo, tem a ver com o princípio fundamental da existência dele na Terra, como parte do projeto pedagógico de Deus para cada um de nós e para a humanidade inteira. O Consolador. E por que Jesus tanto se referia a essa humanidade, colocando-se ele como o Consolador e falando de um outro Consolador? E por que Jesus sempre dizia a cada criatura humana: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque nós sabemos que a nossa ignorância espiritual produz a nossa dor. E quanto mais ignorante nós somos a respeito das realidades do Espírito, da nossa essência, de Deus, do outro, do mundo, da matéria, enfim, das realidades por trás das realidades, mais nós sofremos, mais nós doemos, mais nós nos perdemos nos caminhos e descaminhos das nossas escolhas equivocadas, das nossas vidas. Não tem a ver com algo intelectualizado, porque a palavra consolador não tem a ver com intelecto, tem mais a ver com sentimento, tem mais a ver com uma apropriação de sentimento, de percepção de mundo, de estilo de vida, de aplicação do que verdadeiramente somos e desconhecemos do que somos, do quanto somos, da essência com que Deus nos criou a cada um de nós. Esse é o sentido da palavra consolador. E por isso que essa é a palavra primordial. Por isso que essa palavra de identidade
fundamental desse ismo chamado de espiritismo por Allan Kardec, por necessidade, numa época, no século XIX, mas que ao longo do tempo acabou conseguindo reforçar muralhas de preconceito, muralhas de reações, muralhas de oposições, muralhas, inclusive, de perseguições, porque, tornando-se mais um ismo da nossa história, tornando-se mais um ismo da nossa realidade de mundo, acabou sendo colocado também naquela prateleira, na prateleira em que as pessoas muitas vezes dizem, mas eu sigo isso, mas eu sigo aquilo, mas eu sigo aquilo outro, mas eu sou desse partido, mas eu sou dessa facção, mas eu sou desse grupo, mas eu sou desse time, mas eu sou dessa agremiação, mas eu sou dessa igreja, mas eu sou desse culto, mas eu sou dessa congregação. E não era o propósito do ismo, espiritismo, não é o propósito do Consolador.